Sexta-feira, dia de alegria, dia de se preparar, porque vamos celebrar aí umas festas que está chegando, um momento. E aí, você está preparado para passar esse carnaval? Como é que você pensa esse momento? Você conhece um pouco por que o carnaval veio em março esse ano? Você sabe a história que a igreja tem a ver com essa data? Não, nada, você não tem nem ideia? Bom, o Mulher.com, como quer deixar você sempre informado, nós vamos receber aqui o nosso querido, que já é de casa aqui, nosso diácono, Eric Módulo. Seja bem-vindo aqui na nossa sala, na casa do Mulher.com. Como vai? Muito uma alegria estar aqui com você. Ai, prazer é meu. Senta aqui, vamos conversar um pouquinho. Vamos sim. Porque é uma conversa muito boa. Gente, presta atenção, porque são coisas assim que você, eu tenho certeza que não sabia e você vai saber agora, tá? E o diácono, assim, ele tem o programa Eclésia aqui na Século XXI, né, na nossa casa. Isso. E você acompanha aí, sabe que de igreja ele entende tudo. Então a gente precisa também saber, né, diácono? Sou um aluno, porque o assunto é longo, tenho bons professores comigo lá no Eclésia, estou aprendendo. E venho aqui repartir um pouquinho do que eu aprendo com vocês. É muito bom. Vamos falar então, hoje é sexta-feira, é a primeira sexta-feira do mês, dia do Sagrado Coração de Jesus, e que dá início a todo esse tempo que nós estamos vivendo, que começa com o Carnaval. É verdade, muita gente pensando já com a cabeça no Carnaval, mas hoje é a primeira sexta-feira do mês, é dia do Sagrado Coração de Jesus, né? Um dia devocional durante 9 primeiras sextas-feiras. Muitas pessoas têm o costume de ir à missa nessa data, porque o próprio Cristo, numa aparição mística, numa conversa mística que ele teve com uma santa da igreja, Santa Margarida Maria Lacoque, ele, ao apresentar a sua misericórdia com seu sagrado coração amoroso, ali o Cristo ensinou algumas maneiras de como se aproximar dessa misericórdia, fez diversas promessas de amor e de compaixão, e desde então a devoção ao Sagrado Coração de Jesus se espalhou pelo mundo todo. Hoje é dia do Sagrado Coração de Jesus, muitas pessoas frequentam a missa. Na sua comunidade, na sua paróquia, talvez você já deve ter visto num dia como hoje, algumas senhoras que colocam uma fita vermelha no pescoço na missa. É o apostolado de oração, que é ligado a essa festa, esse tempo litúrgico, essa festa litúrgica do Sagrado Coração de Jesus. Porque apesar de o Carnaval, né, hoje ser véspera do Carnaval, por todas as cidades do país estão pensando nisso, a gente tem que tomar um cuidado para não trocar coisas essenciais por coisas não tão essenciais assim e até banais. Exatamente. Né? Não esquecer do que é importante nesse período também, a começar no dia de hoje, já a festa, a primeira sexta-feira do mês, dia do Sagrado Coração de Jesus. É isso mesmo, assim, eu sou apaixonada pelo Sagrado Coração de Jesus, morro de amores pelo Coração de Jesus, então eu sou até suspeita de falar. Falei um monte aqui hoje já no programa do Sagrado Coração de Jesus, porque nós católicos, né, tudo que é nosso, toda misericórdia, todo amor vem desse coração maravilhoso. Você usou uma expressão bonita, morro de amor pelo Sagrado Coração de Jesus. Pois ele literalmente morreu de amor por nós também, né? Por mim, por você e por quem está nos assistindo. É verdade, ai que legal. E assim, tem pessoas que vão mesmo brincar, né, no Carnaval, tem pessoas que vão exagerar, tem pessoas que vão mesmo fazer coisas que não são tão boas, são prejudiciais, mas tem pessoas que vai brincar de forma alegre, né, que vai lá com a sua família se divertir. Agora, esse ano o Carnaval veio mais tarde, né, diácono? Em março, assim, não se espera geralmente, se espera sempre em fevereiro. Por que isso acontece? Então, a data do Carnaval, ela tem tudo a ver com o domingo de Páscoa, porque a igreja, ela tem uma maneira, a Igreja Católica tem uma maneira de calcular qual será o domingo de Páscoa em cada ano. A partir do domingo de Páscoa, quando a igreja estabelece qual será o domingo de Páscoa, as outras festas móveis serão então estabelecidas. Por exemplo, Pentecostes, 50 dias após o domingo de Páscoa. Sim, é verdade. Né? O domingo de Carnaval, que antecede a quarta de cinza, vai, portanto, 40 dias antes do domingo de Páscoa e assim por diante. No começo do ano, a igreja proclama quais serão essas datas, né? Todo começo do ano, isso é muito claro, é uma proclamação solene para essas datas móveis no ano. Por isso que o Carnaval, ele não cai sempre no mesmo período do ano. Tem um limite, mas ele não cai sempre no mesmo período do ano. E como a igreja chega nessa data do Carnaval? É simples. Bom, a gente está falando de uma instituição de 2000 anos, né? Que durante os séculos, a medida de contar o tempo, de entender os meses do ano, até mesmo os dias da semana, não foram sempre como a gente conhece hoje, né? A gente já teve calendário juliano, antigo, atualmente o vigente é o calendário gregoriano e assim por diante.
Para chegar no domingo de Páscoa, a igreja ela olha um dia chamado equinócio. Equinócio, no hemisfério norte, portanto, a Terra Santa fica no hemisfério norte, a igreja presta atenção em qual dia será o equinócio da primavera, pois no hemisfério norte, nesse período, equinócio da primavera. Equinócio é aquele dia que está trocando de estação. No caso da primavera, está saindo do inverno, entrando na primavera. Mas é um dia, que é um fenômeno natural, que tanto o dia quanto a noite tem 12 horas, se equilibram, equinócio. 12 horas no dia, 12 horas na noite. Geralmente, essa data acontece perto do dia 20 de março. Pode acontecer no dia 21, dia 20 ou 22 de março. Isso nós estamos falando lá do norte, no hemisfério norte, não é aqui. A nossa primavera é para o setembro, mas ele está falando lá do hemisfério norte. O equinócio de primavera para o hemisfério norte, mas o equinócio vale para o mundo todo, que é a nossa troca de estação também aqui. Que a gente vai sair do... Só que ao contrário deles que estão entrando na primavera... Nós vamos entrar no outono. Nós vamos entrar no outono, exatamente. Então, equinócio de primavera para eles, de outono para a gente, né? Então, essa data, que é um fenômeno natural, a igreja percebe que dia isso vai acontecer, depois ela espera, após o equinócio da primavera, a primeira lua cheia, e após a primeira lua cheia será o domingo de Páscoa. Nossa, gente, que coisa linda! Então, após o equinócio de primavera, espera-se a lua cheia, o próximo domingo depois desse fenômeno é o domingo de Páscoa. Por isso que é uma festa móvel, porque nós vamos esperar esse ciclo lunar. Pode demorar um pouco mais em relação ao equinócio, um pouco menos. Então, o carnaval, em algumas datas, em alguns anos, acontece logo no comecinho de fevereiro. Sim. No caso desse ano, nem em fevereiro, nem em fevereiro vai foi, acontecer, todo mundo estranhou. Exatamente, né? Em março, por essa razão. Porque a igreja espera o equinócio da primavera, no hemisfério norte, que acontece perto do dia 20 de março, espera a próxima lua cheia, no domingo seguinte, depois desses fenômenos, será o domingo de Páscoa. E é interessante notar nisso, e aí o católico precisa saber, a nossa igreja, né, ela é o bem mais importante que nós temos no mundo. Isso é um poder assim, dado à igreja, uma autoridade dada à igreja. Né? A pessoa ela define a data, e o que é o domingo de Páscoa? A ressurreição de Cristo. Definiu a data principal, central para nós, que é a ressurreição de Cristo, e depois vem as outras coisas. E aí você aprendeu agora por que o carnaval, a data do carnaval é naquela. Você já sabe, toda vez que você lembrar da data do carnaval ou de outras datas de Pentecostes, você vai lembrar que foi a igreja que marcou. Tu achei isso assim algo sensacional. É bonito mesmo. Uma curiosidade interessante, útil e real, né? Exatamente. Que toda a nossa cultura ocidental, baseada de um arcabouço mesmo de ideias judaico-cristãs, né? E, portanto, cristã, cheio desses pormenores, onde a gente vê a presença da igreja, às vezes direta, às vezes indireta. Bom, o próprio carnaval, a gente está entrando aí no carnaval, se a gente pensar mesmo na festa do carnaval como a gente conhece... Tem uma relação com a igreja, né? Mas tem uma confusão, muita. Então explica para nós. É porque, assim, não tem, nenhum historiador define oficialmente o que significa, assim, sem sombra de dúvida, uma única versão do que é o carnaval. Existem algumas versões, né? A mais tradicional é que a palavra carnaval vem da despedida da carne, carnevale, não teremos mais carne, né? Pois a partir da quarta-feira de cinzas, que começa a quaresma, começa oficialmente um tempo de jejum e tudo mais, onde vai retirar a carne da alimentação, de acordo com o costume católico. Então seria a despedida da carne, carne comida mesmo. Sim, carne, gente, carne. Aqui teve esses dias aqui no programa, acém, peixinho. Isso, exatamente, carne. Só que tem outras correntes de pensamento que também têm lá o seu fundamento, que é o seguinte: no começo da Igreja Católica, nos primeiros séculos da Igreja, as festas que o calendário, tanto grego quanto romano, era muito presente, existiam algumas festas dedicadas a festas carnais, né? Por exemplo, toda a cultura greco-romana é baseada em alguns deuses e semideuses. Por que eu disse semideuses? Porque para aquela cultura eles cultuavam uma espécie de divindade baseada em prazeres, baseada em comida, bebida e outras forças da natureza. O deus do trovão, o deus da chuva, a deusa da água, o deus do vinho, que aliás o nome é Baco,
né? Onde vem a palavra, que pode parecer uma palavra um pouco feia, mas vem desse deus do vinho, Baco, a palavra bacanal, que tem relação com orgia sexual, né? Que eram festas, portanto, carnais, nesse caso, não somente no sentido de comer carne, mas de pecados da carne, especialmente sexuais. E à medida que a igreja foi cristianizando, né, o Ocidente como um todo, essas festas foram sendo diminuídas, substituídas por outras cristãs. Baseado nesse aspecto de um período do ano onde vamos deixar de comer carne, as culturas se entrelaçaram. E o Papa Gregório Magno, que ele foi Papa do ano 590 a 604, ou seja, já faz bom tempo, ele estipulou oficialmente o domingo que antecede a Quaresma como um dia de despedida da carne mesmo. Então, no domingo que antecede a Quaresma, oficialmente instituída pelo Papa Gregório Magno, lá no ano 590, há muito tempo, um domingo específico para a despedida da carne, está aí o Carnaval, né? E ainda assim, a tradição que a gente vê de festa, despedida da carne, etc., que obviamente não preciso nem dizer dos exageros que hoje em dia a gente se encontra, tão distante inclusive desse senso do sagrado religioso na qual a nossa sociedade ocidental foi montada e criada, há ali uma relação direta com a igreja por todos esses detalhes que eu acabei de explicar. Mas o deixar da carne, o por que não comer a carne, são assuntos ricos. Tem uma série de motivos que a gente pode, inclusive, em outra oportunidade, voltar aqui para nós vamos falar sobre isso, para explicar com calma. Mas, por exemplo, nesse período todo, as procissões católicas sempre existiram, as procissões católicas. E era um momento de carregar enfeites, esplendores, né? E diante de tudo isso, os desfiles de carnaval também tiveram uma grande influência dessas procissões católicas, né? Então a relação também é muito próxima. A nossa diretora que está lá, Marina, outro dia a gente mostrou uma imagem aqui do Papa Pio XII, quando a gente fez uma outra pauta. Não sei se você tem essa imagem, Marina. Marina Maravilha. Você tem procurando. Uma imagem do Papa Pio XII que a gente usou outro dia numa dessas conversas aqui, onde a gente estava falando sobre a tiara papal, que era um outro assunto que a gente estava falando sobre a festa da Cátedra de São Pedro. Nessa imagem, que eu não sei se vai ter tempo dela encontrar, existe um enfeite muito grande que era usado ao lado dos papas quando se apresentavam naquela antiga cadeira, né, que chamava sédia gestatória, que o papa era carregado. Eram alguns enfeites assim de plumas grandes. E nas procissões, você falou das procissões, eu achei interessante, porque você disse que existe uma relação das procissões mesmo, porque o andor, então você tem ali algo alegórico e você coloca ali uma imagem sagrada e tudo, com alegoria, né? O carro alegórico do carnaval. Então, você está dizendo que o carnaval, essa festa de rua com o carro alegórico, veio desse costume católico ou as duas coisas aconteceram e lembra-se? O que nós temos hoje sofreu influência dessa cultura anterior, né? Dessa cultura mais presente nesse tipo de procissão. E diretamente a gente vê isso quando a gente olha alguns enfeites tradicionais católicos, de como eles se parecem com enfeites carnavalescos, né? Por isso que eu estava tentando lembrar, não sei, esse por exemplo, é o Papa Pio X, né? Esse é o Papa Pio X que a gente está vendo, São Pio X, santo da igreja. Primeiro, a gente está vendo, não está no ar? Não. Ah, pensei que a gente estava, está no ar agora está. Ah, ok, São Pio X. Esse é o Papa Pio X, que a gente está vendo pelo grau de vestimentas adornos, né, ali. A gente já vê isso direto, mas acho que a gente tem uma outra imagem, Marina, do Papa Pio XII, essa aí que eu estava querendo dizer, essa imagem. Vê ali atrás do Papa um enfeite... Tipo um leque aberto Esse leque aberto se chama flabelo. Flabelo. Está em desuso, hoje não se usa mais na igreja. Ele parece, na verdade, um enfeite carnavalesco. E ali tem alguém carregando o Papa, é isso? Ele está levantado. Ele tá sobre uma cadeira chamada sédia gestatória, né? Esse flabelo é para ressaltar essa beleza ali do vigário de Cristo e apresentando ao povo, né, com sua coroa de governante da igreja, etc. Mas aquele flabelo parece muito um enfeite carnavalesco, não parece? Parece. Quando a gente olha, a gente dá a impressão que a gente está olhando um enfeite carnavalesco. Então, é essa relação cultural presente fortíssima na igreja no Ocidente que, por ser uma festa que antecede a Quaresma, tem essas pequenas relações. Mas tem relação mesmo. Então, tem relação histórica, tem relação, como a gente está vendo no caso desse flabelo, tem uma relação ali diretamente
dos enfeites, assim, de uma coisa que acabou originando a outra. Mas é óbvio, não preciso nem dizer que né? do ponto de vista atual, essa festa está muito paganizada. Eu acho que o que aconteceu foi distante. exatamente isso. Lembra quando você comentou aqui, lá atrás, o que acontecia? A festa das orgias, do deus do vinho, era uma coisa bem mundana, bem... E hoje voltou. Então, nós passamos por um período e agora nós estamos voltando a isso, né? A essa paganização, na verdade. O paganismo, ele está entrando de forma muito cheia, assim, em todas as áreas. Por isso que eu fiz questão de dizer no começo que é lógico que é possível você se divertir com a sua família, com os seus amigos, sem depender dos exageros, né? Mas cuidado para não trocar o que é essencial por coisas banais. Né? E a micareta, diácono? A micareta é conhecido para a gente como um carnaval fora de época. Né? Exatamente. Um carnaval no Nordeste tem... É super comum, exatamente. né? Uma micareta, um carnaval fora de época. Mas a palavra micareta significa meio da quaresma. Tem origem na França. É uma palavra que tem origem francesa chamada meio da quaresma. E o que significa micareta? É que algumas regiões da Europa, especialmente na França, viviam-se intensamente a quaresma, retirava-se a carne e vivia esse tempo mesmo penitencial que a gente vai entrar a partir da quarta de cinzas, mas eles escolhiam um dia no meio daquela quaresma, onde eles permitiam comer a carne, sair dos jejuns que eles faziam e faziam uma festa no meio da quaresma, fora de época. Então, por se tratar de uma festa fora de época, no meio da quaresma, o sinônimo micareta ficou como uma festa fora de época. E chegou até a gente hoje isso, né? Quando alguém quer fazer um carnaval fora de época, ele promove uma micareta, mas significa meio da quaresma, de alguém que está dando um tempinho nas suas penitências, está festejando num momento que não é para festejar, mas portanto, fora de época. É interessante isso, porque no meio da quaresma, onde a gente não canta o glória, não se fala o aleluia, a gente cobre as imagens, existe uma celebração, não é? Existe uma celebração que é mais festiva? É o Domingo da Alegria. Isso acontece, que é o terceiro domingo da quaresma. Tanto é que as vestimentas, naquele momento, os padres não usarão mais o roxo. E usam uma cor rósea, para dar essa ideia de um momento de alegria no meio de uma grande reflexão, de uma grande preparação para aquilo que será maior, que é o nosso ponto máximo da nossa fé, o ápice da fé cristã, que é justamente a Semana Santa e o Domingo de Páscoa. Então tá, o que acontece, gente? Eu tenho certeza que você que acompanha o Mulher.com aí, e tem mais de 50 anos, lembra como é que a quaresma, nós cristãos, levávamos a sério esse período antigamente, né? E eu não gosto, assim, isso é uma coisa minha, eu não gosto dessa palavra ultrapassado quando se diz respeito a algo religioso. Não cabe essa palavra, nós precisamos retomar. Eu lembro que com certeza você não fazia muitas coisas, seus pais não deixavam, não tem isso? Claro. Os avós não deixavam fazer isso. Eu tenho certeza que você está lembrando aí de coisas que não podia ligar o som alto. Tudo isso é um respeito, você tem um momento mais introspectivo na vida, você pensa mais, você respeita mais o sagrado, então a pessoa ia e tinha muito mais contato com Deus, fazia essa penitência. E hoje as pessoas estão relevando muita coisa, isso é muito perigoso. O senso do sagrado, a gente pode dizer que ele era mais apurado antigamente, né? Nas últimas décadas, né? Tinha um senso do sagrado mais apurado, mas é bem verdade que a coisa está banalizada e tudo mais, porém, a gente percebe, sim, um resgate a esse tipo de tradição. Há muitas famílias, há muitas pessoas que vão, por exemplo, viver nesses dias de carnaval, seus retiros espirituais, né? Que vão se retirar de acordo com as casas de retiros, ou então os eventos de carnaval onde se reúnem, mesmo que tenham celebrações festivas no carnaval, mas que são carnavais de comunidade, de grupos de jovens. A Renovação Carismática faz isso há muitos anos, espalhado pelo Brasil todo. Então, veja, esse senso do sagrado cabe a mim e a você restaurar. Né? Eu faço a minha parte aqui e você a sua aí. Afinal de contas, eu tenho certeza que você quer dar o melhor para a sua família. A gente não tem algo melhor a dar à nossa família do que o próprio Cristo. Não tem verdade. E a igreja vai oferecer para você muitas oportunidades para você poder retomar esse senso do sagrado. E aí, diácono, eu quero fazer um convite para você aqui, né, ao vivo. Você volta na quarta-feira de cinza para conversar conosco, então, sobre a quarta-feira de cinza e sobre esse momento da quaresma, esse tempo mesmo. Como é que deve ser vivido? Vamos falar sobre isso, então, na quarta-feira de cinza? Combinado. Combinado mesmo? Quarta-feira eu volto, então, daí a gente entra de cabeça nesse assunto quaresma, penitência e tudo mais. Ai, tá jóia. Então, obrigada. Valeu, obrigado. Muito obrigada. Que Deus abençoe você. Obrigada pela sua vinda. É sempre bem-vindo.
A gente gosta muito porque a gente tem que educar, né? Tem que educar o povo na fé, tem que levar a igreja e saber, gente, as coisas... Olha quanta coisa a gente aprendeu aqui que a gente nem fazia ideia. Que a micareta, por exemplo, estava relacionada à igreja nesse tempo da quaresma, não é mesmo?